A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez aqui trazendo uma mensagem para os irmãos, para a edificação, para o crescimento, que Deus possa nos confortar em momentos difíceis, tempos difíceis em que nós estamos. Os nossos cultos estão suspensos temporariamente. Nós não podemos nos reunir, não podemos celebrar o culto público exatamente por questões sanitárias, por questões de saúde. Nós não podemos nos encontrar exatamente porque nós amamos o próximo. Amar o próximo é exatamente isso que nós estamos fazendo, ou é um dos pontos que nós estamos fazendo. É não nos ajuntarmos para que não haja contaminação, que Deus possa dissipar esse mal, dissipar essa pandemia o mais rápido possível. É a nossa oração. Sei que os irmãos estão orando, eu também estou orando, todos nós estamos orando, e que o Senhor venha resolver isso, porque nós cremos em um Deus que pode solucionar tal problema e tal dificuldade. Amanhã, queridos, nós estaríamos celebrando o culto da ressurreição, mas por estar os nossos cultos suspensos temporariamente, eu quero falar sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo à luz das Escrituras. E o texto que eu quero partilhar com vocês encontra-se em Romanos a partir do capítulo 4. Eu irei não me deter em um texto, mas somente em alguns versos, começando aí no capítulo 4 da carta aos Romanos. Não irei para outra carta, mas ficarei ali, porque eu quero falar com vocês sobre os resultados da ressurreição de Jesus na vida da igreja. Ou seja, quais foram as consequências da ressurreição de Cristo para a vida nossa, para a vida da igreja. O que resultou depois da ressurreição de Cristo. E há quem diga que Jesus não ressuscitou, mas isso é um fato. A Bíblia, ela diz que os apóstolos viram Jesus ressuscitado, as mulheres viram Jesus ressuscitado, e mais de 500 irmãos, Paulo diz isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, foi visto por mais de 500 irmãos, mais de 500 discípulos do Senhor. Então é comprovado que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, porque existiu testemunhas vivas de que ele verdadeiramente havia ressuscitado. E ele apresenta-se aos apóstolos, ele apresenta a esses discípulos, 500 ou mais, apresenta-se às mulheres foram as primeiras a estarem no túmulo do Senhor. A gente viu a devoção delas, a gente sabe a devoção delas à luz da palavra. João capítulo 20 mostra que Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Que momento tão glorioso na vida daquela mulher. Ela estava ali e viu a pedra removida, começando assim a chorar e ver que Jesus não estava ali, que o corpo do Senhor não estava ali. O anjo do Senhor aparece a ela e diz: por que você chora? Parece que ela estava incrédula, porque Jesus havia ensinado que ele deveria padecer, sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. E o anjo aparece a ela e diz: por que você chora? Ela diz: porque o corpo do meu Senhor não está aqui. Jesus ressuscita dentre os mortos, ele vive e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É interessante que quando Jesus aparece para ela, Maria Madalena, ela diz: onde colocaram o corpo do meu Senhor, ainda não percebendo por causa da preocupação do seu coração. E isso acontece conosco também, quando nós estamos preocupados, com a mente carregada, parece que nós não conseguimos enxergar o Senhor nitidamente. Mas ela não estava conseguindo ver o Senhor nitidamente, porque ela estava preocupada pelo fato do corpo de Jesus Cristo não estar ali. Mas naquele encontro existe algo fundamental, que toca, que é emocionante até. Jesus chama o nome dela. Jesus diz: Maria. Ela reconhece o Senhor. Ela reconhece Jesus naquele momento, da forma de Jesus chamar ela sempre. Quando ele disse Maria, ela o reconhece e vai correndo abraçá-lo. E Jesus diz: não me toques, não me detenhas. Algumas pessoas pensam que Jesus estava dizendo: não toque em mim porque eu ainda vou para o meu Pai e eu, como um sumo sacerdote, eu não devo ser tocado. Mas não era isso, não era essa a interpretação.
Ela estava com o coração ávido para agarrar Jesus, segurar Jesus Cristo e dizer assim: Senhor, não saia mais de perto de mim. Não me deixa mais sozinha, eu preciso do Senhor. Então Jesus diz a ela: não me detenhas, não me toques. Eu tenho que subir para o meu Pai. Eu tenho que realizar a obra completa. Eu tenho que entrar no Santo dos Santos celestial e me apresentar diante de Deus pelas minhas chagas, por tudo que ele sofreu por nós. Mas Deus o ressuscita dentre os mortos. Então, esse encontro foi um encontro real, verdadeiro, porque Jesus ressuscitou. E pelo Espírito Santo, que habita em nós, que habita na igreja, nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Deus, o Pai, o ressuscita dentre os mortos, levanta ele ao terceiro dia, apresentando que Jesus Cristo é Senhor, está vivo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu as hostes celestiais da maldade. Então, qual o resultado disso? A gente deve lembrar antes, na pregação de Pedro, onde Pedro diz, em Atos capítulo 2, que Deus o ressuscita dentre os mortos, comprovando diante de todos que Jesus foi santo, foi perfeito, que ele é o Filho bendito, é Deus amado pelo seu Pai. Pedro diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. A este Jesus Deus ressuscitou. Mas à frente diz novamente: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Deus comprova diante de todos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, ou ressuscitando ele dentre os mortos. Agora, qual o resultado da ressurreição de Jesus para nós? Eu quero apontar três consequências da ressurreição de Jesus para a vida da igreja. A primeira delas é a nossa justificação. Nós fomos justificados exatamente pela morte e ressurreição de Jesus. Por isso que Romanos 4, verso 25, Paulo diz assim: o qual, falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Capítulo 4 de Romanos, verso 25. Quando Deus, o Pai, ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos, ele declara, ele apresenta, ele mostra diante de todos a vitória de Jesus, como eu havia dito antes, sobre a morte, sobre o pecado, sobre as hostes celestiais da maldade, sobre este mundo, gente. Deus declara ele como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está sentado à direita dele. Então, diante dessa justiça de Jesus Cristo, pela fé que exercemos nele, pela graça do Espírito Santo em nós, a justiça de Cristo foi imputada em nós. E assim nós somos declarados justos, assim como a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos declarados justos, ou seja, fomos justificados. Apesar das pessoas disserem: vocês são pecadores, e elas estão certas, nós somos pecadores, mas aos olhos do Senhor, a justiça de Cristo está sobre nós. E isso ainda não se tornou patente, porque só se tornará patente, claro, ao mundo, quando nós iremos chegar no terceiro ponto aqui, na terceira consequência. Então, a primeira consequência é a justificação. Pode as pessoas acharem bom ou não acharem, nos acusarem de que nós somos pretensiosos, presunçosos, mas nós não somos, porque estamos somente relatando aquilo que Deus relatou para nós à luz da palavra do Senhor. É tanto que na mesma carta de Romanos, o Senhor faz perguntas através do apóstolo. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, verso 33 e 34. Meus irmãos, uma vez
que somos justos diante de Deus é porque o próprio Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a primeira consequência da ressurreição de Jesus para a vida da igreja, nos 3 pontos que nós iremos mostrar aqui, é a justificação. A segunda consequência, meus irmãos, é a regeneração ou um novo nascimento. Na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós, como a igreja do Senhor, somos nova criatura ou nascemos novamente. E isto totalmente pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Na mesma carta, capítulo 6, verso 4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Ora, andar, queridos, em novidade de vida é andar como uma nova criatura na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É andar como regenerados, pessoas que nasceram novamente. Paulo diz mais uma vez, no capítulo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E ele acrescenta, dizendo: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 6, verso 9 e verso 11. Ou seja, outra consequência da ressurreição de Cristo para a vida da igreja é o novo nascimento. Nascemos novamente. Temos a vida de Deus em nós. Os nossos desejos, as nossas vontades, todas são direcionadas para o Senhor, porque nós agora andamos em novidade de vida. A vida que nós tínhamos já não faz efeito em nós. O pecado já não tem poder sobre a nossa vida. A morte já não tem mais poder sobre nós, porque Jesus rompeu, disse Pedro, os grilhões da morte. E nós temos vida e uma nova vida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O código de nossa mente, os desejos, os afetos, as vontades, todas elas estão baseadas no novo nascimento, daquilo que Deus fez em nós, em Cristo Jesus, pela graça do Espírito Santo. Somos um homem novo em Cristo Jesus. Terceira consequência. A terceira consequência é a ressurreição final dos crentes, dos redimidos. A ressurreição futura. Ora, Jesus ensinou na sua pregação, ou quando ele estava pregando, ainda no corpo, ele disse o seguinte, no seu ministério terreno, melhor classificando. Ele disse no seu ministério terreno que quem crer nele será ressuscitado. Nós entramos naquele ponto em que já aprendemos o já e o ainda não. Nós já fomos ressuscitados, mas não plenamente. Plenamente somente quando o nosso corpo ficar semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua graça. Então é esse terceiro ponto. Então a consequência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente nós recebermos um corpo semelhante ao do Senhor. É a ressurreição futura. O futuro do crente, do cristão, está garantido pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma certeza e uma convicção na nossa vida por causa da morte e ressurreição de Cristo. Nós iremos morar no novo céu e na nova terra, tendo um corpo glorioso semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isto que a palavra do Senhor ela diz o seguinte: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, veja o que Paulo diz a nós, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, verso 5. Também, capítulo 8, verso 11 diz: já que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Romanos 8, verso 11. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e ele também ressuscitará cada um de nós. Nós
teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, onde não vai mais haver dor, tristeza, desconforto, porque nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. E isso é para a glória do seu santo nome. Não há epidemia que nos alcance, porque viveremos no novo céu e na nova terra com um corpo glorioso. E quando isso vai acontecer, meus irmãos? Isso acontecerá quando Jesus Cristo voltar, quando ele sair do trono e descer até nós. É por isso que Paulo repete isto, tanto na carta aos Tessalonicenses como na carta aos Coríntios. Ele disse assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós nos encontraremos com Cristo nos ares e viveremos com Ele para todo sempre. Paulo também disse isso aos Coríntios, dizendo assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É essa, irmão, é essa a glória da igreja, a pessoa bendita de Jesus Cristo. A sua ressurreição trouxe para nós justificação, trouxe para nós novo nascimento e também a ressurreição eterna futura. Que Deus possa aplicar isso aos nossos corações. Jesus é a nossa esperança diante de um turbilhão de incertezas, andando no vale da sombra da morte, o Senhor não nos desampara. Nós somos do Senhor, justificados, novas criaturas, e viveremos com o Senhor para todo sempre. Esse é o resultado da ressurreição de Jesus Cristo. Celebremos a ressurreição de Cristo em nossos lares. Bendizemos o seu nome com orações de gratidão, orando, lendo as Escrituras, bendizendo o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu quero fazer uma oração e terminar com a oração. Oremos. Senhor, Tu és o Deus bendito, Pai. E nós te adoramos porque Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E uma vez que ele foi ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele, porque ele recebeu a condenação que nós a merecíamos. Mas agora, vivo está à tua direita, nós te adoramos porque também temos a vida de Cristo em nós. Bendizemos o teu nome. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Ajuda a humanidade diante da situação em que nos encontramos. E que nós sejamos uma voz, melhor dizendo, neste mundo de trevas, para que reconheçam a glória e a majestade de Cristo e a salvação que nele reside. É nossa oração, Deus. Pedimos que o Senhor dissipe essa pandemia pelo teu poder. Nós te louvamos e bendizemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. A paz de Cristo seja com todos.